Nora derramou um pó no chá da sogra. Então a idosa trocou as xícaras e viu o resultado. Se existe uma relação que é popularmente conhecida por ser conturbada, essa é a relação entre sogra e nora. É claro que existem muitos casos de noras e sogras que se dão muito bem e mais se parecem com mães e filhas. Mas definitivamente esse não era o caso entre Emília e sua nora Brenda. Desde o dia em que pôs os olhos em Brenda, Emília colocou na cabeça que ela não era a moça ideal para Júnior, seu primeiro e único filho. Sempre com o olhar torto direcionado para a moça, por diversas vezes ela sussurrou no ouvido do rapaz que a nova namorada não era flor que se cheire. A verdade é que Emília não conhecia nada sobre aquela menina que estava entrando em sua casa segurando a mão de seu filho. Mas o principal motivo que a fazia ter total antipatia pela garota era que Brenda estava substituindo Lara, a ex-namorada de Júnior que Emília simplesmente amava. Ela nunca se conformou com o término do namoro do filho com a única menina que ela tinha provado até então. Essa ex-namorada era tudo que uma mãe poderia querer para um filho, pois a garota ajudava nos afazeres da casa, estava sempre apoiando a mãe de Júnior em seus conselhos e até mesmo a acompanhava até a igreja ou mercado sempre que era convidada, transformando-se em uma grande amiga da sogra. Só que desde o dia em que Júnior anunciou que tinha terminado com Lara, Emília fez de tudo para colocar na cabeça do filho que ele estava cometendo um grande erro, pois Lara era uma moça rara do tipo que não existe mais e que ele nunca mais encontraria alguém igual, que além de tudo, ela considerava uma grande traição do filho com ela, pois estava lhe tirando não apenas uma nora perfeita, mas também uma amiga. Desde então, Júnior nunca mais encontrou paz em seus relacionamentos, pois sua mãe nunca superou o fim de sua relação. E isso já fazia 2 anos. E durante todo esse tempo, o rapaz nunca havia se firmado em outro namoro, o que fazia Emília alimentar esperanças de que ele voltasse com a antiga namorada. Só que quando Brenda entrou pela porta da casa e foi apresentada, Dona Emília só teve uma certeza: aquilo era guerra. As implicâncias da sogra com a moça já começaram na primeira conversa. Dona Emília olhou dos pés à cabeça e foi até seu quarto, de onde voltou com algumas peças de roupa, oferecendo para a nova namorada do filho. Sem entender nada, Brenda segurou as peças de roupa e só então que Dona Emília explicou que estava entregando aquilo porque, considerando o tamanho da saia que usava, a moça certamente estava precisando de ajuda para poder vestir roupas novas. Foi então que Brenda entendeu no que tinha se metido. Se ela quisesse realmente ficar com Júnior, teria que aprender a lidar com toda aquela implicância e antipatia que estava explícita no olhar da sogra. Mas o que Dona Emília não sabia é que ela tinha comprado briga com alguém com um gênio muito parecido com o dela. E essa guerra estava apenas começando. O namoro entre Brenda e Júnior continuou naquilo que podemos chamar de um romance agridoce. Entre os dois, a vida era maravilhosa, muito romance, programas interessantes, conversas agradáveis e companheirismo. Mas quando Dona Emília entrava na história, a coisa realmente parecia sempre prestes a explodir, apesar das duas fazerem isso em uma disputa silenciosa. As implicâncias começaram nos pequenos detalhes. Quando Júnior chegava em casa com a Brenda, a primeira coisa que Dona Emília fazia era pedir que ele limpasse os sapatos e tirasse o lixo da casa, pois o caminhão sempre estava prestes a passar. Júnior não entendia que sua mãe estava se referindo à sua namorada, mas Brenda tinha plena ciência da intenção desses comentários. E só para não dar o gostinho de ver a sogra satisfeita com a sua capacidade de ser dissimulada, ela mesma se oferecia. "Não se preocupe, Dona Emília. Eu estou aqui para ajudar Júnior a se livrar do lixo mesmo." E assim a guerra velada de palavras entre as duas continuava. Quanto mais Brenda frequentava a casa do namorado, mais ideias para implicar com a nora surgiam na mente de Dona Emília. Como Brenda não reclamava, Júnior nunca percebeu o campo de batalha que havia se tornado o ambiente entre as duas. Mas de alguma forma, elas meio que estavam começando a gostar desse joguinho. E de certo modo, se sentiam desafiadas uma pela outra. Certo dia, Júnior ficou paralisado quando, depois de ir ao cinema com a Brenda, abriu a porta de sua casa e deu de cara com Dona Emília sentada na sala com Lara,
sua ex-namorada. Ele não soube o que fazer quando viu a mãe tomando chá com a garota, mas a coisa ficou ainda mais estranha quando Brenda entrou e viu a mesma cena. O pobre rapaz que estava no meio daquele fogo cruzado logo imaginou que uma briga terrível ia começar. Especialmente quando sua mãe se virou para Brenda e disse: "Oi, minha norinha, essa é Lara, a melhor namorada que o Júnior já teve." Enquanto o Júnior e a própria Lara não sabiam onde enfiar a cara, Brenda sorriu para a sogra e caminhou até a moça para cumprimentá-la. "Seja bem-vinda, querida. Vou pegar uma xícara e tomar um chá com vocês. Quero aprender todos os seus truques de encantadora de cobras", disse Brenda, se sentando ao lado das duas. A loucura nisso tudo era que tanto Brenda quanto Dona Emília mantinham um sorriso dissimulado no rosto praticamente o tempo todo. Nenhuma das duas dava o braço a torcer e iniciava uma briga. Afinal, elas sabiam que o filho ficaria ao lado daquela que fosse a primeira a ser ofendida diretamente. E por isso, mantinham essa guerra fria, cheia de armadilhas. Júnior sentou em uma mesa distante e ficou olhando para aquela cena surreal. Sua mãe servindo um chá para sua atual e para ex-namorada que ele não conversava há mais de 2 anos. Ele ficou ainda mais perplexo quando escutou gargalhadas vindo da sala. Enquanto via a mãe e a namorada rindo sem parar, ele notou que a ex estava completamente paralisada, pois ela também percebia que aquilo não era normal. Quando a moça foi embora, Brenda e Dona Emília não trocaram uma palavra sequer. E Júnior então decidiu que era hora de levar a namorada para casa. Os dias se passaram e as artimanhas do jogo entre as duas continuaram, e elas fizeram de tudo. Dona Emília colocou cocô de gato dentro do sapato de Brenda e a moça revidou derramando café no carpete da sogra. No dia seguinte, a nora foi surpreendida com um pedaço de chiclete agarrado em sua saia preferida e, para revidar, ela fez o mesmo no vestido que Dona Emília usava para ir à igreja. Elas simplesmente não paravam. No dia dos namorados, Júnior deu a bobeira de pedir para que sua mãe fosse passear em um resort por conta dele, pois ele queria fazer um jantar romântico para surpreender a Brenda. Quando o casal chegou em casa achando que estariam completamente sozinhos, deram de cara com uma novena do grupo de senhoras da igreja que Dona Emília fez questão de que eles participassem. E Brenda nunca se esqueceu da quantidade de ave-marias que foi obrigada a rezar. Para se vingar, a nora comprou um controle remoto idêntico ao da TV da sogra. E praticamente em todas as tardes ela se esgueirava pelo jardim e ficava escondida na janela, mudando de canal e aumentando o volume, só para Dona Emília, que era muito medrosa, pensar que a casa estava mal assombrada. Dona Emília ficou acreditando que havia um fantasma em sua casa por pelo menos 2 semanas, até que certo dia viu o reflexo da nora pelo vidro da estante e assim preparou seu contra-ataque. Na última vez em que fez o truque do controle remoto, Brenda não sabia, mas Dona Emília tinha infestado de pó de mico o arbusto onde ela se escondia. A moça ficou dias com a pele vermelha e muita coceira, então pensou que era hora de dar um troco à altura. Depois de recuperada, Dona Emília a recebeu em casa e a abraçou como se não tivesse nada a ver com o acidente alérgico provocado na moça. Ainda mais cínica, Brenda agradeceu e disse que pensava nela toda vez que tinha que correr para o chuveiro e precisava se lavar para aliviar as coceiras. Dona Emília logo entendeu que aquilo era uma ameaça e isso a deixou em estado de alerta. Durante os dias seguintes, a desconfiada sogra não conseguia pensar em outra coisa. Ela sabia que sua nora iria se vingar e o tempo todo esperava por isso, sempre conferindo se suas roupas estavam com algum pó estranho ou se qualquer outra coisa iria surpreendê-la. Certo dia, Brenda entregou a ela uma caixinha de presentes. E ela quase teve um treco quando o filho insistiu para que ela abrisse a caixa logo, já esperando que alguma coisa fosse explodir em sua cara ou algo do tipo. Mas não era nada disso. Havia mesmo um belo presente na caixa, e isso só aumentou a desconfiança e o estado de alerta na sogra. O que ela não sabia era que justamente esse medo de ser atacada o tempo todo era o grande plano da Brenda. Dona Emília se preocupava tanto em escapar da próxima travessura da nora que já não tinha mais tempo para azucrinar a vida dela. Até que certo dia, enquanto a moça se ofereceu para fazer o chá, Dona Emília a viu colocando um pó em uma das xícaras. E isso a fez sorrir. Ah, então tá aí a sua vingança, ela pensou.
Dona Emília correu até o banheiro e viu que o vidro de laxante estava mexido. Ela pegou um dos comprimidos e amassou até virar pó. Deve ser isso que você está fazendo, sua danada. Ela sentou-se à mesa com o filho e a nora, e na hora em que Brenda a serviu, Dona Emília pediu favores para que eles se distraíssem. E enquanto o filho pegava o leite e a nora os biscoitos, ela rapidamente trocou as xícaras dela com a da nora. Eles tomaram chá e nada aconteceu. Dona Emília não se conformava com aquilo e se sentia até mesmo decepcionada, pois aparentemente sua nora não tinha feito nenhuma travessura dessa vez. Foi nesse instante que Júnior simplesmente levantou-se da mesa e saiu correndo para o banheiro. O rapaz ficou mais de 1 hora sentado no vaso enquanto a nora e a sogra se encaravam, cientes do que tinham feito uma com a outra. Só que estava claro que Dona Emília tinha cometido um erro, pois ao invés de trocar a xícara com a nora, ela tinha trocado com o próprio filho, que agora recebia as consequências da guerra entre as duas. Quando o rapaz saiu do banheiro completamente suado, tanto a namorada quanto sua mãe não conseguiram conter a gargalhada. Uma olhava para a outra e simplesmente ficavam rindo sem parar, pois o rosto de Júnior estava muito engraçado. "Vocês duas são doidas mesmo", o rapaz disse sem entender nada. Depois de disputarem o amor de Júnior e enxergarem que ele seria sempre o grande prejudicado nessa história, sogra e nora selaram um acordo de paz e entenderam que eram muito parecidas uma com a outra. Dona Emília e Brenda nunca contaram a Júnior o que o fez ficar tanto tempo no banheiro naquele dia, mas desde então, a guerra entre as duas simplesmente deixou de existir. E com o tempo, elas acabaram se tornando grandes amigas. Se você gostou dessa história inusitada, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é isso que garante que novas histórias como essa cheguem até você. Um grande abraço e fiquem com Deus!